todo torcedor do Cruzeiro e do Botafogo, eles têm sim o direito de pensar, o direito de suspeitar. Eu não estou julgando ninguém, mas o torcedor tem o direito de pensar, gente, estão querendo beneficiar o Palmeiras. Vamos lá, turma. O jogo do Cruzeiro, vocês lembram, né? Contra o Corinthians, no meio de uma decisão importante da Sula. E o Cruzeiro não fez nada, né? Sendo que esse jogo poderia, sei lá, ser numa segunda, num domingo antes, foi numa quarta, no meio de uma decisão. O Cruzeiro é prejudicado várias vezes dentro de campo, perdendo pontos importantíssimos. O Cruzeiro vai lá, notifica a CBF e fica por isso mesmo. E no próximo jogo, o Cruzeiro é roubado de novo. Adidas vazando camisa do Cruzeiro. E o Cruzeiro não faz nada. E também não é dessa gestão, mas poderia fazer alguma coisa, né? E renovando ainda por 3, 5 anos. Agora o Cruzeiro é mais uma vez prejudicado, com portões fechados, com o Cruzeiro brigando para ir para Libertadores. Mas no Cruzeiro não tem força nos bastidores para ganhar a causa, para ter torcida, gente. A segurança de Minas não consegue segurar uma partidinha de futebol, velho. Se não vai segurar uma partida de futebol, quem dirá um crime organizado, sei lá, cara, que acontecer. Isso mostra o potencial da segurança aqui de Minas. Gente, limitados. Não é só o elenco do Cruzeiro que é limitado, a diretoria também é. Simples assim. Tem outra, tá? Torcedor do Cruzeiro tá falando também que isso beneficia o Corinthians. Porque o Cruzeiro tá disputando uma vaga na Libertadores com o Corinthians. Então, olha tudo que a CBF faz perder a credibilidade do futebol brasileiro. Porque o torcedor, diante desse absurdo, ele tem direito de pensar o que ele quiser, velho Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, boa tarde, Perno, boa tarde a todos. Você esqueceu de falar, não só, você falou agora no final, não só o Corinthians, né, mas o próprio Bahia e o próprio Vitória. O Vitória também está ali com esperança também de poder pegar uma pré-Libertadores com a vitória de ontem. O Vitória joga na próxima rodada em casa contra o Grêmio. De repente, uma vitória pode decidir na última rodada, já que Bahia e Corinthians, um pega o outro, né? É um absurdo isso, cara. Isso é... Os caras capricham para querer foder o futebol brasileiro. Não é para foder mesmo. Porque a parada é a seguinte, como é que... teve a emboscada, a briga, não teve nada ao redor do estádio, não foi dentro do estádio no Mineirão, nada, e tomou uma atitude dessa. Até concordo, torcida única pela violência que teve aí nos últimos tempos, essas emboscadas, mas foi na Marginal, foi aqui em Mariporã, velho. Tem nada a ver com o Mineirão, né? Prejudica mesmo, prejudica o time do Cruzeiro, que ontem empatou com o Red Bull Bragantino, um Cruzeiro que foi adquirido pelos os mecenas, o cara lá do Naí de Supermercado, que sonha em voltar à Libertadores de novo. O cara não faz um investimento desse. Ah, não, somos bonzinhos e tal, só vou ajudar o clube. Não, quero receita, quero disputar competições. E é onde sempre foi a praia do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um bicampeão de Libertadores. Quer voltar o ano que vem. Né? Esse ano chegou à final da Sul-Americana. E aí, pune o clube e o torcedor, que não tem nada a ver com essa baderna, com essa bagunça de emboscada. É a pior das atitudes. Eu concordo com o Vamp. O Vamp vai direto ao ponto, ele fala, fazem de tudo pra fuder o Campeonato Brasileiro. Realmente, eles fodem o Campeonato Brasileiro há anos, como diz o Vamp. Agora, dessa vez, velho Vamp, é pior que fuder o Campeonato Brasileiro. Eles acabam com a credibilidade do futebol brasileiro. Eles tiram a credibilidade, porque o torcedor não tá errado de pensar que eles estão querendo beneficiar alguém. Gente, não tem explicação uma medida como essa. Não tem explicação. E eu quero trazer aqui o Adoaldo Leal, né, que é um repórter lá de Minas Gerais, que cobre Cruzeiro. Ele tá me mandando aqui, tá? Uma matéria que é muito boa eu mostrar aqui, eu ler pra vocês. Que teve a final da Supercopa, né, em Belo Horizonte. Palmeiras e São Paulo. Rivalidade de torcida. E aí, olha só que curioso. Por que será que a polícia de Minas Gerais não faz isso de novo? Que ele me mandou. Supercopa em Belo Horizonte terá operação de segurança inédita. PM buscará torcidas em São Paulo. Por que não faz isso de novo? E aí vale você questionar. Bom, se a final da Supercopa, que vale muito menos que o brasileiro, a PM foi buscar, a Polícia Militar de Minas Gerais, foi buscar as torcidas organizadas em São Paulo, por que dessa vez isso não é uma opção? Por que dessa vez não? Vamos fechar o portão. É mais fácil. Decisão do torneio nacional entre Palmeiras e São Paulo acontecerá no Mineirão e a Polícia Militar
tem essa estratégia. Por que não fazem isso de novo? Eles sabem aonde pode acontecer todos os conflitos. Eles sabem, a polícia não é burra. Eu costumo dizer, a polícia sabe onde tá tudo que é bandido. Eles têm inteligência. A polícia não é burra, gente. Não achem que essas organizadas são mais inteligentes pra tapear a Polícia Militar de Minas Gerais. Vai ter que haver uma grande cobrança da Polícia Militar em Belo Horizonte, porque isso não pode acontecer. Não pode, de verdade, ficar a torcida do Cruzeiro ser prejudicada por isso. Não pode. Alguém tem que fazer alguma coisa com relação a essa CBF patética que comanda o futebol brasileiro. Então, vamos esperar, vamos aguardar, mas é muito óbvio, gente. Se a gente está indignado, o Cruzeiro está indignado. O Cruzeiro tem um dono que é um bilionário, dono de uma baita rede de supermercados. Ou seja, tem bons advogados. E o Cruzeiro não vai ficar quieto, e eu acho que se isso for para a justiça, tá? Não tem como isso ser aprovado pela justiça. Então, eu acho que não vai acontecer. Mas é bom a gente desmoralizar essa tentativa da CBF de fechar os portões em Belo Horizonte. Uma tarde aqui de assunto polêmico pra gente trazer no Bate-Pronto. Já vou deixando avisado que tem que ser esculhambada essa decisão patética da patética CBF de fechar os portões do jogo Cruzeiro e Palmeiras. A gente tem que desmoralizar essa entidade, a gente tem que mostrar sim o que o torcedor do Cruzeiro pode estar pensando sobre isso, o que o torcedor do Botafogo pode estar pensando sobre isso, porque o torcedor, ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode dizer que a CBF está querendo beneficiar algum clube. Não tem como você julgar isso. Agora, o torcedor pode desconfiar. O torcedor do Botafogo, o torcedor do Cruzeiro, ele pode sim, e ele tem todo o direito de desconfiar que a CBF, com essa atitude, pode estar querendo beneficiar o Palmeiras. Não é normal. Não venham me dizer que é normal uma entidade defender que feche o portão de um jogo por causa de uma emboscada feita por marginais, de uma emboscada de uma organizada do Palmeiras, que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro, e é o Cruzeiro que vai ser punido por isso. Isso não existe. Isso é assim, isso é um escândalo. É claro que eu acho que isso não vai acontecer, porque o Cruzeiro deve ter bons advogados que vão mostrar na justiça a vergonha que é essa decisão da CBF. Agora, que o torcedor tem o direito de pensar que isso é para beneficiar o Palmeiras, ele pode pensar. Gente, é um absurdo. Não foi uma emboscada da torcida do Cruzeiro. Foi uma emboscada da organizada do Palmeiras. O Palmeiras não teve nenhum jogo com portão fechado. Nenhum jogo com portão fechado. Aí, o Cruzeiro, que precisa se classificar para a Libertadores, o Palmeiras, que está disputando o título com o Botafogo, um jogo importantíssimo, a CBF simplesmente decide que vai fechar o portão. Não pode fechar o portão do estádio. O torcedor do Cruzeiro tem que fazer uma mobilização, o Cruzeiro tem que se mobilizar na justiça, porque se isso acontecer, vai ser uma das grandes vergonhas da história do futebol brasileiro. Uma punição que seria para a torcida do Palmeiras refletir na torcida do Cruzeiro. Refletir no Cruzeiro, refletir numa briga por classificação de Libertadores. Aqui não vai ter covarde para não falar sobre esse absurdo. É uma vergonha o que a CBF está querendo fazer. Porque eu não acredito que isso vá permanecer com a entrada do Cruzeiro na justiça. E eu acho que não tem como o Cruzeiro não entrar na justiça. E outra, que todos os clubes se manifestem. Porque eu já vi que tem página do Botafogo também se manifestando. Isso prejudicaria muito o Botafogo. Porque o Botafogo, que está brigando pelo título com o Palmeiras, ele vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio lotado.
Um jogo dificílimo. E aí, o Palmeiras enfrentaria o Cruzeiro num estádio vazio. Ou a Polícia Militar de Minas Gerais assume o seu serviço e diz, a gente vai escoltar a torcida do Palmeiras, o trajeto todo, não vai acontecer nada, e que tenha torcida ali, a parte para a torcida do Palmeiras. Ou torcida única. Por quê? Porque o crime foi cometido por uma organizada do Palmeiras. A emboscada foi feita por uma organizada do Palmeiras. Então não tem por que a punição refletir sobre o Cruzeiro. E lembrando, nenhum jogo do Palmeiras teve portão fechado por esse incidente. Aí é que a injustiça fica ainda maior. Vamos falar do Cruzeiro aqui e do Palmeiras. Porque o governo de Minas Gerais prometeu entrar no judiciário para garantir a presença da torcida do Cruzeiro nesse jogo. Por que a CBF tomou a decisão de fechar os portões para o jogo da quarta-feira? Foi uma nota divulgada ontem pelo Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, pelo André Matos, que é o diretor jurídico da CBF. Porque foram registrados recentemente incidentes entre as organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras. Houve incidentes, eu estou sendo muito brando, né? Houve um ataque, uma tentativa de massacre da principal organizada do Palmeiras contra a principal organizada do Cruzeiro, aqui numa rodovia de São Paulo, na Fernão Dias, quando os cruzeirenses voltavam de Curitiba para BH, resultando inclusive em morte. E aí houve uma solicitação inicial do governo de Minas Gerais de torcida única. Mandou o pedido lá para a CBF, para a Federação Mineira e para a CBF. Só que aí a CBF falou, não, torcida única não, a coisa tá feia demais, é melhor fechar os portões. Aí eu fico me perguntando, peraí, o jogo é em Minas Gerais, a maioria será cruzeirense, você já tem precedente de jogo com torcida única? Ah, mas a isonomia, vou dar um exemplo aqui, 2019, é um exemplo que muita gente está resgatando aqui, em 2019, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na reta final do Campeonato Brasileiro, aquele ano em que o Flamengo ganhou Libertadores, ganhou o próprio Brasileiro, e aí teve o jogo no Allianz Parque. E havia uma tensão muito grande para esse jogo pela rivalidade entre os dois clubes, que era muito acirrada naquele momento, as duas torcidas, o Flamengo com a torcida podendo fazer festa e tirar onda dentro do Allianz. As autoridades aqui de São Paulo pediram, olha, vamos fazer torcida única, não vamos deixar a torcida do Flamengo vir para evitar distúrbios, para evitar confusão e tudo. Vamos. E aí, assim se decidiu. Ah, mas no primeiro turno, a torcida do Palmeiras foi ao Maracanã, então estará quebrado o princípio da isonomia. Sim, estará, infelizmente. E se quebrou. Porque havia um argumento, você pode concordar com ele ou não, para se quebrar essa isonomia. Como há agora. Só que fechar os portões é punir a torcida do Cruzeiro que, em tese, vamos lá, nós estamos falando de organizadas, é complicado você tratar a organizada como se fosse o todo da torcida. Mas vamos deixar elástica a corda aqui. Em tese, foi a torcida vítima do ataque na Fernão Dias. E aí você está falando de isonomia, de qualquer forma estará quebrada a isonomia, porque não teremos as duas torcidas no segundo jogo. Mas por que não ter as duas torcidas? Por que punir a torcida do Cruzeiro? Qual é a lógica dessa decisão? O governo de Minas Gerais, as autoridades de Minas Gerais, a polícia de Minas Gerais, eles não são capazes de impedir a entrada de ônibus das torcidas do Palmeiras no território mineiro? Caso esses torcedores entrem e se infiltrem de alguma forma, eles não são capazes de garantir a segurança nos arredores do estádio, nas rodovias, no entorno do Mineirão, nas ruas de Belo Horizonte. Então, meu amigo, acabou. Então, realmente acabou o futebol. Assim como a história do Renato, isso aqui é matar uma formiga com uma bomba atômica. É muito simples, gente. A torcida visitante ela vai em menor número. Nós temos hoje, em São Paulo, por exemplo, clássicos que são jogados com torcidas únicas, justamente para que se evitem distúrbios, se evitem conflitos. Ninguém joga um derby aqui em São Paulo com portões fechados por causa de briga. Porque pode ter uma confusão, então tem que fechar os portões. No Allianz não pode ter, em Itaquera não pode ter. Vamos fazer um Corinthians e Palmeiras com portões fechados. Gente, isso é loucura. Isso é uma barbaridade.
Se a CBF, e ela não disse mais nada, ela foi muito, né, muito lacônica no comunicado. Se a CBF tiver alguma informação concreta de que, olha, tem, sei lá, uma ameaça de bomba no estádio. Porra, aí nós estamos falando de um negócio muito sério. Tem uma ameaça, assim, de um massacre no estádio. Não tem nem que ter o jogo. Mas não me parece que seja esse o caso. Acho que não estamos diante de algo tão grave assim. É grave, é preciso ter uma cautela nesse momento, ter uma operação diferente. Agora, impedir que o torcedor do Cruzeiro vá ao jogo na casa dele, porque houve um conflito de organizadas numa rodovia. Mas é o nosso eterno enxugar gelo. Porque, como eu sempre digo aqui, esses caras de organizada que estavam na confusão, quando eles são presos, quando eles são detidos, quando eles são levados para a delegacia, ou apreendidos, porque alguns são até menores de idade, o delegado já chega lá, opa, você aqui de novo, cara? Família, como é que tá? Tá tudo bem? Pô, meu irmão, não aguento mais ver sua cara. Você também, outra vez. Você é a quinta. Irmão, você tá com a perna ferrada ainda, já entrou em outra briga. Irmão, você acabou de sair da cirurgia, você traumatismo craniano, você tá aqui de novo. É assim, cara. São todos figuras conhecidas, todos já deveriam estar presos, banidos do estádio. Mas a lei brasileira é poca. O cara vai, fica 2 horinhas na delegacia, assina um tempo, vai embora. Aí daqui a pouco ele volta, assina de novo, vai embora. E continua frequentando o estádio. Ah, vamos proibir a organizada. Aí o cara vai lá com a camisa branca e entra no jogo. Com a camisa azul entra no jogo. Com a camisa verde entra no jogo. Em bonde, em grupo, de novo. Então não muda nada. Ah, porque não vai exibir a faixa do estádio. Grande coisa. A organizada continua existindo. Continua gerando distúrbios. Porque a lei é fraquíssima. Protege marginal no Brasil. Ah, é um discurso demagogo. Então tá, então fica nessa. Fica achando que o mundo é maravilhoso, que o Brasil é um país incrível, que as leis funcionam, porque não funcionam. Torcidas organizadas são um grande exemplo disso. Aliás, torcidas organizadas que supostamente têm conexões muito complicadas no Brasil. Nada acontece com torcida organizada. Deixa você. Deixa de pagar o que você tem que pagar. Vai. Arruma uma confusão com alguém, você vê se você não vai em cana. Mas torcedor de organizada, rapidinho. Fica uns diazinhos, faz um bonito e vão embora. Então essa decisão aqui pra mim, ela é estapafúrdia. Essa decisão da CBF. É um absurdo essa decisão. A torcida organizada do Palmeiras atacou a torcida do Cruzeiro. Como é que vai ser a punição? Vamos punir o torcedor do Cruzeiro. Que não tem nada com isso. E o torcedor do Palmeiras que mora em Belo Horizonte também. Só que tem um ponto, geralmente nesses jogos fora de casa, a maior parte que se desloca é organizada. Então você tem um argumento aí, você ainda está ferindo isonomia, você ainda está prejudicando o palmeirense que não tem nada a ver com a história. Você ainda está prejudicando, parou o microfone aqui no finalzinho, mas agora eu vou até o fim. Você ainda está prejudicando o palmeirense que não tem nada a ver com a história. É isso, concordo. Só que muito pior é você proibir a torcida mandante. Muito pior é você proibir a torcida do Cruzeiro. Algo muito mais fácil de controlar. Você não deixa os que querem se vingar chegarem no território de Minas Gerais, faz um bloqueio, a vida segue. Eu não entendi essa decisão da CBF. Para tomar uma decisão como essa, a CBF precisa ter elementos muito concretos de que, olha, uma tragédia pode acontecer se tiver só a torcida do Cruzeiro no estádio. Eu acho difícil de engolir. Por exemplo, esse ano mesmo, Cruzeiro e Atlético chegaram num acordo em Minas Gerais para torcida única nos clássicos. Torcida única, para evitar distúrbios. Não foi portões fechados. Não foi proibir todo mundo de ir no jogo. Mas é mais uma da CBF. Você quer lógica das decisões da CBF? Você vai procurar e não vai encontrar. Vamos ver se essa decisão vai mudar. Eu espero que mude. Porque o torcedor do Cruzeiro não pode ser proibido de ver um jogo porque a CBF é incompetente, porque as autoridades são incompetentes ou supostamente incompetentes. Não dá. Isso aqui é um absurdo. Nem tô falando de impacto na briga pelo título, tá? Não tô nem entrando, que é um ponto também, de desequilibrar a briga por vaga da Libertadores, que é a situação do Cruzeiro, e de briga pelo título, que é a situação do Palmeiras. Posso entrar nesse terreno também, mas nem entrei. Tô falando mesmo do aspecto legal dessa decisão, do aspecto da eficácia dessa decisão. De novo, me parece matar uma formiga com bomba atômica. Mas aqui no Brasil, se prefere lavar as mãos pro problema do que resolver, do que enfrentar e resolver o problema. Feito o vídeo da...
isso, turma. O Cruzeiro no comunicado pede torcida pelo menos única, né? Veremos, né? O mais provável é que tenha mesmo portões fechados. E sem tempo cabível para o Cruzeiro pelo menos mudar para um dependência da vida para ter menos custo. Porque o Mineirão, portões fechados, é prejuízo para o Cruzeiro, certo. Infelizmente, o Cruzeiro sempre o mais prejudicado, cara. Não é mimimi, né? Tristeza e tal, né? Se fingindo de coitado, cara. É a realidade. O Cruzeiro foi sempre contra tudo e contra todos. 96, cara, davam o Palmeiras como campeão. Fomos lá e batemos a base da seleção brasileira. Cruzeiro ganhou, gente. Cruzeiro, quando é menos favorito na competição, chega lá e bate campeão. Cara, como é bom. O Atlético doidinho para reverter o 6-1. Perde pro grande time, o pior time dos últimos anos do Cruzeiro, com gol de Ayrton. O Atlético felizão vai inaugurar o primeiro clássico lá na Arena MRV. O Cruzeirão ganhou, cara. Como é bom, velho, ser torcedor do Cruzeiro, porque a gente passa através das adversidades que nem deveria existir. Mas infelizmente acontece. Você pensa que poderia ser até melhor, né, pra gente. O Cruzeiro não é beneficiado. O Cruzeiro, ó, pelo menos ser igualado em questão de atitude, de leis, igualado com os outros times, mas a maioria das vezes é prejudicado, e essa diretoria recente do Cruzeiro não faz nada. Vocês acham que vai dar em alguma coisa? Eu, sinceramente, acho que não vai dar em nada. Deixe nos comentários a opinião de vocês, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso, valeu, falou. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.